Boa noite, amados irmãos e irmãs, vocês que acompanham, partilhando nossa fé. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, pela graça de Deus, para partilharmos a minha, a sua, a nossa fé cristã católica. E hoje, dando continuidade à nossa série de programas a respeito dos 10 mandamentos da lei de Deus. E a gente vai falar do quinto mandamento, que se refere a não matar. Isso mesmo, aquilo que o nosso Senhor nos pediu para que não fizéssemos, ou seja, preservássemos a vida em todas as circunstâncias. Então, já no início do programa, anunciando essa temática, uma temática que é um tanto quanto, em alguns momentos, um pouco polêmica, complexa para alguns, mas aqui a gente faz questão de apresentar os mínimos detalhes, tintim por tintim, como nós costumamos dizer, né? Todas essas minúcias que se referem à preservação da vida, a fazer essa vontade de Deus, que é não matar. Então, eu faço o convite a todos vocês que estão em casa, que acompanham Partilhando Nossa Fé, que acompanham toda a grada da nossa querida TV Cristo Rei, o canal 5, o canal da evangelização, para passarmos aqui alguns minutos conversando um pouco a respeito desse quinto mandamento da lei de Deus. Quem tem acompanhado Partilhando Nossa Fé todas as semanas tem visto que nós estamos aí uma caminhadazinha, não é? Ou seja, desde lá o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e aí a gente vem todos os mandamentos até chegarmos no 10º, onde a gente encerra a série desses programas. Então você é o meu convidado, convida alguém que está do seu lado, enfim, fique bem à vontade para participar deste nosso programa. E agradecer o carinho de todos, né, que acompanham Partilhando Nossa Fé, que nos incentivam, que nos motivam, que nos orientam, né? Eu digo orientar mesmo, no sentido de dizer, olha, continue firme, continue nessa caminhada que é anunciando a boa nova, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós fazemos de muito bom grado mesmo. Então peçamos ao nosso Senhor no início desse programa, pela intercessão de Nossa Senhora, que nós possamos partilhar, assim como o Senhor deseja, né, a sua doutrina, os seus mandamentos, para que nós aprendamos verdadeiramente aquilo que a igreja nos ensina. E digo mais, não só aprenda de maneira racional, mas busquemos colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós confiamos a Nossa Senhora este programa, todos vocês que estão em casa, para que a gente realmente possa ser cheio da graça de Deus por meio das mãos de Maria. Por isso rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Quando nós falamos a respeito do quinto mandamento, não matarás, várias nuances se apresentam para nós. E aí eu ficava pensando comigo, puxa vida, num programa, de repente, eu consegui sintetizar tudo, pode ser interessante, mas ao mesmo tempo eu posso deixar de abordar alguns conceitos, algumas questões que são muito importantes para nós, enquanto cristãos. Por isso, preferi pegar essa temática e dividir em 2 programas. Então, nesta quinta-feira, dia 23, como eu gravo o programa, toda vida eu fico me confundindo. No dia 23, nós teremos o início, né, a respeito desse quinto mandamento, não matarás, onde a gente vai conceituar, onde a gente vai trazer várias informações. E no segundo programa, a respeito dessa temática, que vai ser na próxima quinta-feira, nós teremos o quê? Os desdobramentos a respeito desse quinto mandamento. Então, de certa maneira, aqui nesse primeiro programa, a gente vai trazer um fundo mais teórico, mas não sem deixar de trazer exemplos. E no segundo programa sobre essa temática, nós vamos adentrar em questões bem mais peculiares,
relacionadas à preservação da vida em toda circunstância. Se a gente parar para pensar um pouco, nós estamos ainda vivenciando o tempo pascal, por isso é o momento, inclusive, de desejar feliz Páscoa para todos vocês que estão em casa. Isso mesmo, nós temos 50 dias para vivenciarmos esse período tão belo, tão rico e, digo mais, o mais sublime da nossa igreja, que é o tempo pascal. Então, desejar a Páscoa é na sua essência, celebrar a vida nova em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a vida, e essa vida em abundância que ele nos dá. Por isso que nós cristãos católicos somos tão ferrenhos, eu vou usar esse adjetivo, no aspecto de defender a vida. Porque a vida para nós ela é inegociável. Ela deve ser preservada acima de qualquer coisa. Comecemos tomando a nossa Bíblia, lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 13. Lá no capítulo 20, onde estão descritos os 10 mandamentos, que a gente tem trabalhado todos os programas. Ou seja, o decálogo, 10 mandamentos. Aquelas que foram, aquelas tábuas da lei que foram entregues a Deus, a Moisés, que anunciou ao povo judeu. Então, nós, enquanto cristãos que temos essa raiz judaica, não deixamos de ser, inclusive na sexta-feira da paixão, rezamos pelos nossos irmãos mais velhos, que é o povo hebreu, A Deus, a Moisés foi dada por Deus esses 10 mandamentos, que hoje continuam sendo e continuará sendo a base da nossa moral, daquilo que deve ser o nosso comportamento perante Deus, perante a sociedade. Haja vista que Deus, enquanto o grande arquiteto, e aqui não é um discurso da maçonaria, mas no grande arquiteto em que aspecto? Deus enquanto o Criador que nos criou, Então, Deus enquanto o grande arquiteto e nós enquanto criaturas suas, Deus sabe muito bem como nós devemos fazer, o que nós devemos fazer para alcançar a nossa salvação. E aí, cabe a nós fazer a vontade de Deus conforme os seus mandamentos. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado de dizer assim, Deus já morreu, Deus ressuscitou, eu já estou salvo. Isso se chama presunção, inclusive é um pecado contra o Espírito Santo, se a gente for analisar a doutrina direitinho. O que Deus fez, está feito, obviamente. Deus já pagou o preço do nosso resgate. Nós sabemos disso. No entanto, eu preciso ter uma vida conforme essa vontade de Deus para que eu mereça, se é que eu mereço, essa vida eterna. Para que eu faça jus a esse preço tão caro que foi pago por mim. Esse preço que foi pago por mim. Então, ter essa certeza, a gente tem que ter um certo cuidado, tem que ter que pisar no freio. Sigamos os exemplos dos nossos santos, que foram sempre tão humildes, e sempre pediu a misericórdia de Deus para que pudessem fazer a sua santa vontade em suas vidas. E aí, lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, no versículo 13, é bem claro. Qual foi o mandamento anterior que a gente viu no nosso programa? Honrar pai e mãe. Por sinal, algumas pessoas, Dona Fátima Sá, pessoa que sempre acompanha o Partilhando Nossa Fé, quero deixar aqui um abraço bem especial para a senhora. Fico muito feliz com as suas mensagens que são enviadas para mim, falando, dando um retorno a respeito do programa Partilhando Nossa Fé. Bendito seja Deus por a senhora estar entendendo e por essa mensagem estar chegando a outros lares. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que o Padre Elcio me deu desde o início da TV Cristo Rei, há mais de 8 anos. Como Madalena também, hoje funcionária lá da Educandade Jesus Menino, que falou a respeito do programa, seu filho Rafael, que mandaram mensagens também a respeito do programa, onde eu falei do 4º mandamento, honrar pai e mãe. Então, até o 4º mandamento, Deus ele colocava princípios. E aqui no 5º mandamento não deixa de ser princípios, mas ele começa a ser mais taxativo, dizendo assim, não matarás, ponto. Não matarás, ponto.
E isso é citado, não é? Lá no capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 21. Diz Jesus: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Veja, um possível atentado contra a vida causa ira no tribunal. Não só o tribunal dos homens, mas o tribunal divino. Isso é verdade. Por isso, e a gente vai tratar mais especificamente sobre esse assunto no programa da próxima semana, quando nós falamos, por exemplo, da questão do aborto, os céus clamam, bradam por justiça, haja vista tamanho assassinato. E é um dos temas muito recorrentes aqui no Partilhando Nossa Fé. E as pessoas cada vez mais, né, são absorvidas, de certa maneira, dentro dessa temática e são induzidas ao erro. Esse papo de dizer que a maioria da população, né, brasileira é a favor do aborto, isso é mentira. E mesmo se assim fosse, não quer dizer que nós sejamos também a favor. Pode ficar só um bendito cristão, mas nós temos que ser a favor da vida. Certo? Então, vamos lá. Quinto mandamento, não matarás. Está bem claro para nós na Sagrada Escritura. Capítulo 20, versículo 13, lá do livro do Êxodo. Jesus confirma, corrobora, ratifica aquilo que foi dito lá nas tábuas da lei. Aquilo que foi escrito pelo próprio Deus. Jesus vai também dizer isso aos discípulos. Tomemos agora o catecismo. Só para vocês perceberem como a igreja ela nos orienta de diversas maneiras. Ah, Danilo, não li o catecismo, não li a Bíblia, não li o livro, não li o documento. E aí, irmão, o Partilhando Nossa Fé, por exemplo, existe para lhe orientar. Isso não quer dizer que você não possa ler mais nada. Mas você está tendo acesso a esse conhecimento. Ah, mas se eu não assisti o Partilhando Nossa Fé, é uma pessoa que eu queria que soubesse. Aí eu digo a você, no fundo, todas as pessoas sabem que o fato de atentar contra a vida de outro é um crime, não só aos olhos dos homens, mas também aos olhos de Deus. É interessante, e aqui toda sexta-feira, no Centro de Estudos Bento XVI, lugar onde nós estamos gravando esse programa, toda sexta-feira nós temos o estudo do Yucat, né? Uma turma que nós iniciamos com mais de 10 pessoas, o número hoje é bastante reduzido, mas aqueles que desejam, a gente continua com muito carinho, dando esse apoio e partilhando a nossa fé com os nossos irmãos. Eu falava a respeito disso, citando o capítulo 6 do livro do Deuteronômio, quando diz assim, ó, Deus falando a respeito, né, de entregar os mandamentos, de dar os mandamentos aos homens. E aí ele diz, ó, no capítulo 6, versículo 6, os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Mesmo que você não tenha lido a Bíblia, que não tenha lido o catecismo, não tenha lido os documentos da igreja, de uma forma ou de outra, este mandamento relacionado a não matar está gravado no coração do homem. Eu diria que é uma característica da nossa própria essência de ser humano. Por isso, repito, quando falamos do assassinato, especialmente das crianças que estão no ventre materno, é mais do que um absurdo. Porque falamos de um assassinato daqueles que sequer podem se proteger e se defender de alguma maneira. Do Eugênio de Sales já dizia, o lugar que deveria ser o mais protegido de uma vida humana é hoje um dos lugares mais perigosos, que é o ventre materno. É sério isso, não é? Peguemos o catecismo e vejamos o que é que nos ensina a igreja logo no início a respeito deste mandamento. Citando
E aí, quem lê o catecismo, quem tem acesso, quem não tem, já disse inúmeras vezes, adquiram, minha gente. Compre o catecismo. Eu até dei essa dica, né, aqui no Partilhando Nossa Fé, já tive de dizer aos sacerdotes, pelo menos antes dessa mudança, né, em outra oportunidade, eu sugiro, né, e deixo aqui no ar, durante um período, quer dizer que seja sempre não, né, ou começa a mesclar no lugar lá para os dizimistas, de dar de presente a Bíblia, que é importante, Ave Maria, não estou dizendo isso não, mas é uma maneira de difundir. Comecemos a dar de presente o catecismo, é um pouquinho mais caro, em verdade, dependendo da edição da Bíblia, né? Mas vale a pena. Vamos difundir mais isso entre nós, os jovens através do Wilcat, mas o catecismo principalmente. Vamos se aprofundar na nossa fé, vamos se aprofundar na nossa fé. Então, está aqui o catecismo, qualquer livraria católica você vai encontrá-lo, certo? Na internet, por aí vai. E diz assim, citando a instrução Donum Vitae, que foi publicada em 1987 pela Congregação para a Doutrina da Fé, na qual o prefeito era Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornou o Papa Bento XVI, né? Que poucos dias atrás completou 88 anos, vida longa ao Papa Emérito Bento XVI, que tanto queremos bem, que tanto amamos e rezamos por sua vida, por toda a sua história, né? De certa maneira. Então, no catecismo, traz logo de cara, além dessas duas situações que eu li agora há pouco, do Êxodo e do Evangelho segundo São Mateus, traz esse trecho da instrução Donum Vitae. O catecismo ele é cheio de recortes. Quem já leu o catecismo percebe. Ele tem explicações, mas ele é cheio de recortes em que aspectos? Onde ele condensa vários documentos da igreja documentos no decorrer da sua história. E diz assim no número 2258. A vida humana é sagrada, porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente o ser humano inocente. Estão vendo? Só Deus é o dono da vida do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. É muito claro. O católico que se diz a favor do aborto, pelo amor de Deus, se confesse. Se confesse. Aliás, não é só se confessar, é como a gente diz a boca para fora. Arrependa-se do que pensas e peça perdão a Deus. Ah, mas então, meu irmão, tenha muito cuidado com a sua própria experiência com os sacramentos, porque você está totalmente equivocado. O seu pensamento está totalmente contrário àquilo que a igreja ensina. Um católico que se diz a favor do aborto e se chegar à prática propriamente dita, a gente vai falar isso na próxima semana, ele está automaticamente excomungado. Ou seja, fora da comunhão eclesial. A palavra excomunhão significa isso. Vamos aqui uma família, ele está fora. O que é que ele precisa para ser inserido novamente? Ele precisa se arrepender, confessar os seus pecados e, com a graça de Deus, ser inserido novamente. E o fato de cometer um ato desse, desde que tenha consciência do que esteja fazendo, já cai automaticamente em excomunhão automática. Parece duro o que eu estou falando, mas aqui nós estamos tratando, como eu falava, de algo sagrado. Veja, a vida humana é sagrada. Eu preciso dizer mais o quê? Alguns falam, eu ontem quero mandar aqui um abraço para ele, para o Wendel, né? Meu amigo Wendel, cinegrafista da Assis TV a cabo, sua esposa Rayonara, que está esperando o primeiro bebê deles, né? E tantos amigos, meu Deus do céu, se eu fosse aqui enumerar,
né, os casais de Germinar especificamente. Recentemente nasceu o Enzo, filho de Daniel e Suília, segundo rebento de sua família, já que já existe Yasmin. Um parabéns, um abraço para eles. E tantos outros casais que comungam conosco dessa alegria de dizer sim a Deus através do matrimônio, através dos filhos. E que alegria nós celebramos com os outros quando sabemos de uma gravidez. Porque ali Deus se mostra, né, benevolente, bondoso, compassivo com todos nós. Como é que eu não vou aderir a essa alegria que Deus nos chama a vivenciar? E aí, observa, nós somos chamados a viver essa divindade, entre aspas, de Deus, justamente naquilo que é essencial para nós, que é a vida, que é o sopro que Deus nos dá. Por isso que o catecismo, citando a instrução do Donum Vitae, é muito específico quando diz que a vida humana é sagrada, porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Ou seja, desde o momento, biologicamente falando, eu não sei explicar com todos os detalhes, né? Mas, em suma, no momento em que o espermatozoide masculino, vou utilizar esse termo, ainda vou dizer assim, um masculino, isso é redundante, mas eu vou dizer, o espermatozoide lá do homem, penetra naquele óvulo, aquela mulher, a partir daquela junção ali, já não há mais o homem ou a mulher enquanto pai e mãe, vamos dizer assim, mais uma nova vida. Quando eu digo não há mais um pai ou uma mãe, porque ali não é o pai, a mãe. Existem características dos dois, obviamente, mas não é, a pessoa ali é uma nova vida. A partir daquele momento, aquela junção do homem e da mulher que se formam, ali já é uma nova vida. Ali Deus... Danilo, que momento? No momento da concepção. A gente não sabe se é ao certo. Nunca foi um raio-x para mostrar na hora aqui, eita, a alma entrando ali. Não tem um negócio mágico nesse aspecto. Mas nós sabemos e acreditamos piamente que Deus infundiu a alma no momento da concepção. E o fato de infundir a alma, ali é uma pessoa. E ali precisa ser respeitada. Ali deve ser resguardado todos os seus direitos enquanto cristão, enquanto cidadão, enquanto pessoa. Até o fim de sua vida, desde aquele que está no leito de hospital, merecendo os cuidados de sua família, cuidados médicos, cuidados do Estado, seja lá de quem for. Desde a concepção até o fim da sua vida terrestre. Por isso que a vida humana ela é sagrada, desde sua origem, lá do início. É engraçado, eu me lembro agora aqui, na época do voto do ministro Aires Brito, hoje já aposentado, quando ele falava a respeito, né, daquele julgamento a respeito das crianças anencéfalas, né, que inclusive foi para frente, acabou sendo aprovado, infelizmente, no nosso país. Mas aí, só abrindo um parênteses, eu tive a alegria de conhecer dos encontros mais especiais que tive na minha vida. Eu tenho que deixar isso registrado aqui no programa, principalmente falando sobre esse assunto. Da menina Ruama, que esteve com seus pais aqui em Currais Novos. E confesso que nós, enquanto igreja, deveríamos ter dado uma abertura maior àquela criança e àquela família para que falassem, dessem o seu testemunho. E pouco isso eu vi aqui na cidade. Mas isso é outra história. Uma menina daquela que teve na Jornada Mundial da Juventude, onde o Papa Francisco a colocou nos seus braços, e eu acredito que o Papa Francisco naquela hora deveria ter dito sim à vida, não ao aborto. Era uma maneira assim de deixar bem claro para os nossos políticos desse país e para o povo cristão que estavam ali em milhões, escutassem que nós cristãos somos sempre a favor da vida. E aquela menina Ruama, que eu tive a oportunidade de estar com ela, pela graça de Deus, naquela quarta-feira eu fui para a missa, rezei as laudes, fui à farmácia e encontrei aquele pai com aquela criança. E quando eu vi um carro, eu comecei a conversar aquela história.
E o pai me dizia, muito orgulhoso, que essa menina tem sido um divisor de águas na legislação brasileira no tocante ao aborto de crianças anencéfalas. E bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Continuemos lutando. E eu me lembro, como eu falava, do ministro Aires Brito, em determinada oportunidade, naquela época do julgamento, ele era o relator do processo, e ele dizia mais ou menos assim, ele entrava em aspectos filosóficos, inclusive teológicos, que eu acho que ele se perdeu completamente, mas ele dizia que, na verdade, a vida, né, no primeiro instante, ela era uma questão filosófica, era uma questão abstrata, quando a biologia já explicou isso faz tempo. Um já falecido cientista, chamado geneticista, salvo engano, Jérôme Leroux, um francês, ele comprovou isso, que no momento da junção, como eu falava agora há pouco, ali já é uma vida. E aí, utilizando, sim, de maneira adequada e correta, um termo filosófico, que se chama potência, segundo Santo Tomás de Aquino, naquele momento daquela junção, há uma potência em que aspecto? Gradativamente, até o fim da sua vida, aquele ser humano, aquele ser, ele está constantemente em potência, ou seja, gradativamente eles, não é só se modifica, mas ele muda, ele se transforma, ele aumenta, ele se degrada, enfim, ele não é estático. Nós, seres humanos, não somos estáticos, nós não somos pedras, nós não somos lajeiro, nós somos de carne e osso, de sentimento e de alma. E as crianças no ventre materno também, por isso que a vida humana, ela deve ser preservada em todas as circunstâncias. E quando nós dizemos que a vida humana é sagrada, é porque Deus nos deu. Porque Deus nos deu. Façamos aqui um breve intervalo e já nós voltamos ao Partilhando Nossa Fé desta quinta-feira, dia 23 de abril de 2015. Voltamos já. TV Cristo Rei, o amor de Jesus está no ar. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Nós somos a maior organização caritativa do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis da evidência, fundamos o sistema universitário, defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos que percorreram o caminho da santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, que nos tem guiado firmemente por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos nós temos rezado por você e por todo mundo, a cada hora, cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa, Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por mais de 2000 anos nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Se você esteve fora da Igreja Católica por algum motivo, nós convidamos você a um novo olhar. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. TV Cristo Rei, o canal da evangelização. Nova
Estamos de volta ao Partilhando Nossa Fé, nesta quinta-feira, onde estamos partilhando a respeito do 5º mandamento da lei de Deus, não matarás. Então, no primeiro bloco, já fiz toda uma explanação, inclusive citando a Sagrada Escritura, o Catecismo. E aqui, no segundo bloco, eu quero continuar abordando nessa mesma linha de raciocínio, mas trazendo um pouco aqui o livro que nós estamos usando nessa série de programas, suas reflexões principalmente, que é o livro A Fé Explicada, do padre Léo Tracy, da editora Quadrante. Mais uma vez, recomendo especialmente aqueles que trabalham na catequese, tá certo? E aí, o padre Léo Tracy faz, logo no início, a respeito do 5º mandamento, uma colocação muito interessante. Ele diz assim: o 5º mandamento, não matarás, refere-se exclusivamente à vida humana, certo? Então, de cara, ele já deixa bem claro que quando a gente fala assim, não matarás o quê? Não posso matar uma formiga, não posso matar um boi, não posso matar um preá, não posso matar um passarinho, etc, 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 etc. O que é que ele diz? Olha, os animais, e aqui é importante a gente dizer isso, alguém pode estar em casa dizendo, para mim está muito claro, mas para outros pode ser que não esteja, não é? Então, vamos colocar os devidos pontos nos is. O padre Léo Tracy diz assim: os animais foram dados por Deus ao homem para seu uso e conveniência. Não é pecado matar animais por causa justificada, como, por exemplo, eliminar pragas, prover de alimentos à alimentação, ou até mesmo fazer algumas experiências científicas quando necessárias. Por quê? Porque tem em vista, não é? A preservação do ser humano, ou seja, as pesquisas científicas que são feitas em animais geralmente são buscando alternativas e descobertas relacionadas à preservação da vida humana. Danilo, mas o animal está na mesma linha do ser humano. Não está. A gente já falou isso aqui em outros momentos e preciso deixar mais uma vez muito claro. O ser humano, enquanto matéria, tudo bem, mas ele possui a alma, ou seja, ele é imortal, diferentemente dos animais, tá certo? Então, estamos aqui, os animais estão muito cá abaixo. Preciso deixar isso bem claro. Mas eu quero muito bem ao meu animal, ao meu cachorro, ele conversa comigo, ele tem sentimento, ele gosta de mim, sim, mas ele não é um ser humano. Muita gente até trata os animais como seus filhos. Eles não são seus filhos. Me desculpa a franqueza. Os animais não são filhos. Filhos no sentido próprio da palavra. Não é gerado de um ventre materno, de uma mulher, de uma cachorra, de uma cadela. Isso fica muito claro. A nossa sociedade tem invertido tantos valores que a gente percebe até isso. Pessoas, e aí me desculpe, mais uma vez a franqueza, né? Mas casais, mulheres que abdicam daquilo que Deus lhe deu, talvez a coisa mais bela, que é o dom da maternidade, abdicam disso para criar os seus animais. Respeito, mais uma vez digo, respeito demais aqueles que criam, inclusive que devem fazer isso, aqueles que gostam e acham salutar. Aqui em casa, os animais que nós temos são os peixinhos. Não deixa de ser um ser vivo. Não é um ser humano, né? Mas é muito diferente. Então, digo novamente, querer bem o seu cachorro, o seu gatinho, o seu animal de estimação, isso todos nós devemos querer bem aqueles que têm. E não maltratar de maneira nenhuma. Mas é muito diferente de um filho. Me desculpe, mas é muito diferente. Não tem nem comparação. Querer bem é uma coisa, né? Agora, querer colocar os animais no lugar dos seres humanos é outra questão completamente diferente, né? Então, quando a igreja cita não é pecado matar animais em algumas circunstâncias, muito claro. Só por isso, a carne que nós comemos, de onde ela veio? Ela veio de um boi, de uma vaca, né?
veio de um frango, vieram de animais. Tá certo? Então, isso está totalmente justificado. E aí, o padre Leotrés continua dizendo assim: seria injusto ferir ou matar animais sem razão. Sem razão. No entanto, se houvesse pecado, não seria contra o 5º mandamento, mas de abuso dos dons de Deus. Mesmo se você, sem razão, de repente, mata um animal, né? Mas isso não seria um pecado contra o 5º mandamento, não, porque não matarás lá está implícito que é relacionado à vida humana. Ok? Então isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça para que a gente entenda perfeitamente aquilo que a igreja realmente nos ensina, tá certo? Então, essa vida humana sagrada que eu falava no bloco anterior, citando o catecismo, que cita a instrução do Dona Vitae, é justamente nesse aspecto. É sagrada porque Deus nos deu. E os animais? Os animais entram enquanto criaturas, mas numa hierarquia muito abaixo. Assim como as montanhas, assim como o mar, assim como o firmamento, assim como as rochas, assim como isso e aquilo. Né? Assim como os vegetais, como as plantas de forma geral. Mas é muito diferente dos seres humanos. Esses sim são semelhantes a Deus. E aí, se a gente vai pegar, tem toda uma pedagogia lá, o livro do Gênesis, primeiro livro da Sagrada Escritura. Deus mandou fazer isso, faça o sol, faça o firmamento, faça as estrelas, faça dia, faça a noite, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Aí lá no final, viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Aí disse, vamos fazer o homem. Façamos a nossa imagem e semelhança. Só relacionada ao homem foi que assim Deus pediu, aliás, ordenou que fosse feito. Aí eu já escutei alguém dizer assim, mas os seres humanos são muito ruins, são muito maus, enquanto os animais eles são sempre bons. Aí, meu amigo, nós estamos colocando no mesmo saco e generalizando toda a espécie humana em detrimento de inúmeras ações ruins que são causadas pelo homem. A gente está jogando no lixo as boas ações de tantas e tantas pessoas que fizeram e fazem um bem nesta terra. Porque nós somos bons por essência. Agora, por causa do pecado, por causa da concupiscência, dessa tendência ao pecado, é que nós caímos inúmeras vezes. E muitos não conseguem se reerguer ao ponto de caminhar com as suas próprias pernas e fazer o bem. E acabam cometendo o mal o tempo inteiro. É simples assim. Tá certo? Mas vamos lá. Danilo, existe algum momento que de repente o fato de matar alguém pode não ser pecado? Vamos lá. O que é que diz o padre Leotrés em alguns aspectos? Vamos lá. O fato de a vida humana pertencer a Deus é tão evidente que a gravidade do homicídio, né, que é tirar injustamente a vida a outrem, é conhecida pela simples lei da razão entre os homens de boa vontade. De todos os lugares, em todos os tempos. Tá certo? Aquilo que a gente falava. Lá o capítulo 6, versículo 6 do livro de Deuteronômio. No fundo, aquilo já está gravado em nossos corações. A gravidade do pecado de suicídio, que é tirar deliberadamente a própria vida, é também evidente. Não é à toa que o suicídio, hoje, mesmo tendo aumentado o número, infelizmente, aumentado assustadoramente, continua sendo um fato chocante, porque ele se tira a própria vida. Veja, a ideia da vida está incutida em nossos corações. E como o suicida morre no preciso momento em que está cometendo um pecado mortal, ele não pode receber sepultura cristã. Isso, o catecismo antigo era muito claro. O fato de um suicida tirar a sua própria vida, ele não teria direito às exéquias, à sepultura cristã. Por quê? Porque ele cometia um pecado tirando a própria vida. Então, como é que a igreja concederia uma absolvição, vamos dizer assim, né? Celebraria as exéquias de um cristão quando ele mesmo tirou a própria vida e ele declarou publicamente que ele era um pecador? Na prática, aí tem um detalhe, é muito raro que um católico, uma pessoa,
tire a sua própria vida em pleno uso das suas faculdades mentais. E quando há indício de que o suicídio pode ter resultado de uma alienação mental, mesmo temporária, jamais se recusa a sepultura cristã ao suicida. E eu preciso deixar bem claro aqui, abrir um parênteses. Principalmente, né, com as descobertas e o avanço nos estudos relacionados à mente humana, a psicologia tem ajudado muito nesse aspecto, a psiquiatria também, né? Digamos que é uma espécie de ramo da psicologia, né? E o que é que tem dito? Que a grande maioria, para não dizer todos, né, dos suicidas, na grande maioria das vezes, não fizeram aquilo sem consciência. E aí a igreja hoje já não tem essa ideia, mas não conceder essa sepultura cristã. Todos os suicidas têm sim. Até porque nós confiamos, né, demasiadamente na misericórdia de Deus. E cabe a Deus fazer o seu julgamento. Por isso que o Catecismo, no número 22, 2283 diz: não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, aquelas que chegam ao fim, no caso, que suicidam, né, e literalmente perdem a sua vida, a gente reza por suas almas. Aqueles que por algum motivo tentaram se suicidarem, por algum motivo não, felizmente não chegou ao termo, nós rezamos também para que essas pessoas não caiam novamente em tentação e que precisam do nosso auxílio. Mas aí, chegando no final do nosso programa, alguém pode perguntar, citando a pergunta do padre Léo Tresse: há algum caso em que seja lícito matar alguém? E aí? Em alguma circunstância? Ah, Danilo, a gente pode ser a favor da pena de morte? Não. Ser a favor da pena de morte vai de encontro da mesma forma ao 5º mandamento, né? Não matarás. Se eu sou a favor da pena de morte, automaticamente eu estou infringindo esse 5º mandamento. Mas, Danilo, como é que pode? Um monte de gente aí que matou, que fez isso, que fez aquilo. Enfim, não cabe a nós tirar a própria vida, porque Deus é o dono da vida. Já ficou muito claro para nós isso, minha gente. E aí, nesse caso, você pode ser a favor da prisão perpétua, né? De que as leis civis elas sejam mais rigorosas em alguns aspectos, qualquer coisa do tipo. Mas nós não podemos ser a favor da morte. Nunca. Nunca. Tá certo? A gente precisa compreender isso claramente. Lembrei-me agora aqui do exemplo de Santa Maria Gorete e de seu assassino, que lá na sua canonização esteve presente na Basílica de Roma, na Praça de São Pedro, participando da canonização de Santa Maria Gorete. Imagine aí, Adriano, se eu não me engano o nome dele, se tornou um frade, um monge, porque se arrependeu assustadoramente do que tinha feito com uma inocente, com uma menina tão doce e tão bela. Quem já assistiu o filme Santa Maria Gorete deve se lembrar. Uma menina tão pura. Será que no coração do ser humano não há coisas boas? Não estou aqui entrando em toda aquela celeuma. Mas uma pessoa dessa que matou fulano tem que morrer também. Torna a dizer. Prender, né? Pagar pelo seu crime, tudo isso aí é totalmente legítimo. E nós precisamos, inclusive, lutar por esses direitos, por uma melhor segurança, para que as nossas leis sejam conforme aquilo que realmente nós acreditamos, mas nunca dá fim à vida de alguém. Tá certo? Nunca. Ah, mas aí a pergunta que você fazia: algum caso que seja lícito matar alguém? Você não disse nunca, Danilo, mas eu tenho que dizer, há uma exceção. Aí vocês vão entender. Qual é essa exceção? Desde que seja em defesa própria. Observe. Se um agressor injusto ameaça a minha vida ou a de um terceiro, e matá-lo é a única maneira de detê-lo, eu posso fazê-lo. Deu para entender?
Se o camarada invade a minha casa com uma arma, estou dando um exemplo, estou dizendo que vão fazer isso não, pelo amor de Deus. O cara invade a minha casa com uma arma e por algum motivo eu reagi e cheguei ao ponto, no lugar dele me matar minha família, eu o matei. E aí, Danilo? Você agiu em legítima defesa. Ah, mas você não falou que o 5º mandamento, não matarás. Observe. Em relação à legítima defesa, em defesa própria, nós estamos plenamente dentro daquilo que o 5º mandamento nos coloca. O nosso dever mais grave é de preservar a nossa vida acima de qualquer coisa. Não é? Quando eu digo preservar a nossa própria vida acima de qualquer coisa, aí alguém pode pensar aí. Ah, então as mulheres que querem abortar, elas devem preservar a sua vida acima de qualquer coisa. Não. O fato da mulher abortar não é que ela está preservando a vida dela, ela apenas está dispensando algo que ela não quer. Não é questão de vida ou morte dela, não. Ah, mas em caso de risco de morte para a mulher, do mesmo jeito. A gente vai falar isso no programa da próxima semana. Mas, voltando para cá, a respeito da legítima defesa. O fato de alguém vir ao meu encontro e atentar contra a minha própria vida, eu tenho o dever moral e grave de preservar a minha. E se chegar ao ponto de tirar a vida do oponente, isso aí se chama legítima defesa. Vou cometer um assassinato, fato. Certamente serei julgado pelas leis civis, mas perante Deus eu não tive, observe, a intenção de matar deliberadamente aquela pessoa. Eu estava preservando a minha própria vida, tá certo? Então, Padre Léo Treste deixa bem claro isso, deve-se ter em conta que o princípio de defesa própria só se aplica quando se é vítima de uma agressão injusta. Olha, deve-se ter em conta que o princípio de defesa própria só se aplica quando se é vítima de uma agressão injusta. Nunca é lícito tirar a vida de um inocente para salvar a própria. Aquilo que eu falava a respeito da mãe, relacionado ao seu filho, né? Então, somente se aplica a questão da legítima defesa quando você é vítima de uma agressão injusta, tá certo? Então, aqui a gente deixa bem claro o 5º mandamento, explicando alguns detalhes e trazendo também a respeito aquilo que se refere ao 5º mandamento e algumas nuances, como o caso aqui da legítima defesa, que nós fizemos uma breve explanação. Então, agradeço a vocês pelo programa desta quinta-feira e conto com a sua audiência no programa da próxima semana, onde a gente vai dar continuidade sobre esse assunto, entrando em questões mais peculiares. Eu gostaria de indicar, esse aqui eu vou deixar para a próxima semana, esse livro, como eu tenho feito todos os programas, chamado O Privilégio de Ser Mulher, da escritora Alice von Hildebrand. Um livro publicado pela editora Eclésia, um livro que eu comprei, por sinal, para presentear a minha esposa, e presenteei, que fala, a respeito da beleza, da maravilha que é o ser mulher. Eu acredito que no nosso mundo atual tem sido urgente o resgate da feminilidade nos seus aspectos mais belos possíveis. Essa ideia feminista, que assolou a nossa sociedade, principalmente desde a década de 60, mas tanto quanto antes, principalmente depois disso, tem, pelo menos na minha opinião e de várias outras pessoas, que as mulheres elas têm perdido, de certa forma, não são todas, lógico, mas o foco daquilo que é ser mulher. E aí eu deixo aqui uma recomendação, principalmente para as mulheres, esse livro chamado O Privilégio de Ser Mulher, da escritora Alice von Hildebrand, tá certo? Belga. Nascida em 1923. Então, durante muitos anos, foi professora, e publicou inúmeros livros a respeito do assunto. E eu deixo aqui
essa dica para essa quinta-feira. E, mais uma vez, agradecer e contar com você no próximo programa. Por isso, nós ficamos por aqui, unidos e reunidos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, com a Virgem Maria e sempre com o glorioso São José, que pela graça de Deus, pela sua intercessão, tem banhado o nosso sertão, oh, coisa boa, com chuvas, graças a Deus, e assim continuemos rezando para que os nossos açudes encham, literalmente, não só de água, mas de alegria, todo esse povo seridoense que tanto padece esses tempos de seca. Forte abraço, um beijo no coração de cada um.